Vamos agora analisar o método que é utilizado para atualizar o ACBR Monitor, tá? Nós temos uma tela de configuração lá na aplicação Flutter. Essa tela tem vários detalhes, né, sobre o ACBR Monitor. Quando nós clicamos no botão salvar, esses dados sobem para o servidor. E agora eu vou mostrar como é que nós gravamos esses dados de configuração no banco de dados e configuramos o arquivo ini do ACBR Monitor. Mas não apenas isso. Como é que nós criamos a pasta do ACBR Monitor específica para aquela empresa, tá? Lembrando, né, que você deve assistir primeiramente as videoaulas do Flutter relacionadas à retaguarda da software house. Se você não viu ainda, veio direto para as aulas do C#, então dá uma parada, volta nas aulas do Flutter, assista elas primeiro, tá bom? Depois você retorna aqui para o servidor que você vai entender melhor, tá? Pronto. Então, onde é que eu configuro o ACBR Monitor? Eu tenho aqui em termos de controller o NFE configuração controller, tá? Esse controller, ele tem um método chamado atualizar. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Aqui, ó. Atualizar NFE configuração. Este método, ele recebe do corpo da requisição um objeto JSON, que é um objeto NFE configuração, tá? E na URL nós enviamos o CNPJ, tá bom? Nós recebemos o CNPJ aqui. E no cabeçalho da requisição nós mandamos um objeto chamado PDV configuração, um objeto JSON. Como nós não temos uma classe PDV configuração no lado do servidor, eu vou tratar esse objeto JSON aqui como um objeto JSON normal, padrão, tá bom? Para isso, eu vou utilizar esse cara aqui, ó, esse JSON Convert, tá? Primeiramente eu vou criar uma nova definição aqui, ó. Nessa definição, eu vou criar um novo objeto com decimais quantidade, valor 2, decimais valor 2, valor padrão estático aí, tá? Daí eu chamo esse JSON Convert, que faz parte da biblioteca NewtonSoft, nós utilizamos lá no módulo NFE, né? Você pode dar uma pesquisada sobre essa NewtonSoft, ela é muito utilizada para serializar e deserializar JSON no C#, tá? E eu chamo o método deserializeAnonymousType. E para ele eu passo o objeto que veio aqui, ó, na requisição e a definição que eu quero, tá bom? Então, dentro desse objeto, ele vai procurar por decimais quantidades e decimais valor, de acordo com essa definição que eu criei aqui, tá? Daí, em decimais quantidade, eu coloco a decimais quantidade do PDV configuração JSON e em decimais valor do PDV configuração JSON. Pronto, peguei as quantidades e os valores, né? Os decimais para a quantidade e decimais para o valor. Daí eu vou chamar o método atualizado_service, tá? Vou passar para ele o objeto que veio na requisição, o CNPJ e as decimais quantidade, decimais valor, tá? Ele vai me retornar a porta do monitor, né? Você deve ter visto lá nas videoaulas do Flutter, né, que nós criamos uma nova tabela no servidor. Essa nova tabela, o ID dela já é a porta que nós vamos utilizar para o monitor, tá bom? E no momento que a gente configura o ACBR Monitor, nós enviamos a porta para o cliente, tá? E aí essa porta ela é gravada lá, não só a porta, como o endereço do servidor, tá? O endereço do servidor nós pegamos lá das constantes, ó. Tá fixo aqui, 127.0.0.1, porque eu estou testando o servidor, no momento é a minha máquina local, tá? Mas quando nós formos implantar o servidor, né, na nuvem, nós vamos colocar aqui o IP do servidor, tá bom? E a porta do monitor é o ID que foi gravado no banco de dados. Já que ele é autoincremento e nós configuramos a porta para, né, o autoincremento para começar a partir de determinado número, tá? Então a porta ela vai ser gerada automaticamente, nós não vamos ter problemas nessa geração. Isso é retornado no cabeçalho do response, ó. No response nós adicionamos os cabeçalhos, endereço monitor e porta monitor, tá? E no corpo nós retornamos o objeto JSON, que é o NFE configuração. Nós recebemos aqui, beleza? Então vamos ver o que acontece, né,
lá no método atualizar. Esse método atualizar, ele faz um monte de coisa. É isso que a gente vai ver agora. Ó. Primeira coisa que ele faz é verificar se existe a empresa vinculada a esse CNPJ que subiu, tá? Então, nós criamos um filtro aqui, CNPJ igual a CNPJ que subiu. Daí, nós chamamos o método consultar objeto filtro do empresa service e pegamos o retorno nessa empresa. Se a empresa for diferente de nulo, então existe sim uma empresa vinculada a esse CNPJ que subiu, eu vou pegar essa empresa que eu encontrei e vou vincular à empresa da configuração. Tá? Daí o caminho salvar XML, caminho salvar PDF, eu dou um replace aqui para ele substituir a barra por 2 barras. Tá? Tem 2 barras e 4 barras que é para ele, que ele utiliza o barra como um escape aqui, né? Então eu tenho que substituir 2 barras por 4, mas na verdade ele está substituindo uma barra por 2, tá? Para ele não ter problema no SQL que ele vai criar aí para jogar esses dados no MySQL, tá? Depois eu crio um outro filtro. Eu vou verificar se esse ID da empresa já existe dentro da configuração. Beleza? Muito bem. Então, o primeiro passo é verificar se a empresa existe. Daí eu pego essa empresa e vinculo a configuração. Mas, será que essa configuração já está no banco de dados? Será que o cara está reatualizando a CBR Monitor? Se for este o caso, né, se já existia uma configuração para essa empresa aí, eu pego o ID da configuração que eu encontrei e vinculo ao ID do NFE configuração que veio lá do controller para cá. E altero apenas esse NFE configuração. Tá? Se não existir um NFE configuração, uma configuração vinculada a essa empresa, é porque eu preciso inserir uma nova configuração. Beleza? Muito bem. Esse é o primeiro passo. Gravei os dados no banco de dados. Segundo passo, verificar a questão da porta. Já existe uma porta para essa empresa? Vamos ver. Né? Eu vou fazer um filtro, de novo baseado no ID da empresa. Tá? Daí eu vou lá no ACBR Monitor Porta Service e vou consultar o objeto filtro com base nesse filtro aqui, ó, ID empresa igual ao ID da empresa que eu encontrei aqui no início, tá bom? Se ele encontrar, né, se porta monitor for diferente de nulo, na verdade aqui é se porta monitor for igual a nulo, tá? Então se ele não encontrar, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um novo objeto, porta monitor, vai vincular a empresa à empresa do porta monitor e vai inserir a porta. Neste momento aqui, ó, ele insere a porta vinculada à empresa e o ID autoincremento, que é a própria porta. Tá? Então ele insere e já atualiza esse objeto porta monitor aqui, que para mim é perfeito, certo? E se já existir uma porta para o monitor, aí ele guardou aqui, ó, no filtro que eu criei. Beleza? Muito bem. De uma forma ou de outra, com esse bloco de código aqui, eu tenho um objeto porta monitor devidamente preenchido, populado, tá? Que é o que eu vou retornar aqui, ó. Eu vou utilizar esse objeto porta monitor que ele retorna, né, do método atualizar do serviço, tá? E vou pegar o ID dele para colocar no cabeçalho do response como porta monitor. Tranquilo? Muito bem. Mas lá embaixo você vai ver que nós vamos retornar esse porta monitor. Deixa eu mostrar logo aqui embaixo, tá? Return porta monitor. Mas antes de eu retornar, eu chamo outros 2 métodos. O primeiro é criar a pasta CBR monitor. O que é isso? Criar a pasta CBR monitor. Bom, o CBR monitor ele tem uma pasta padrão, que é a pasta CBR monitor, tá? É assim que a gente vai colocar lá no servidor. E nessa pasta eu tenho os esquemas da CBR monitor, tá? No começo, quando nós implantarmos a aplicação no servidor, nós vamos ter a pasta CBR monitor, a pasta esquemas e a pasta base. E o que é essa pasta base? Essa pasta base são os arquivos padrões de uma CBR monitor funcionando, beleza? Ela vai servir como base para eu criar a pasta do CBR Monitor para cada empresa que contratar o plano. Cada empresa vai ter uma pasta para ela. O nome da pasta é o CNPJ da empresa. Tá bom? Isso é o que vai acontecer neste método aqui, ó.
criar pasta CBR Monitor. Ele está logo aqui embaixo. O método criar pasta CBR Monitor, primeiramente ele cria um command aqui, ó, tá? Esse command é para ele chamar um arquivo BAT. Ele chama o arquivo BAT e passa um parâmetro para ele, ó. Beleza? Daí ele executa um processo no Windows, ó. Process.start, passando esse command aqui como parâmetro. E ele aguarda esse processo ser executado. Legal? O que é que faz esse copiar base? Esse copiar base, que está aqui no CBR Monitor, ele faz o seguinte. Ele chama esse Robocop, tá? Esse Robocop é um programa que vem com o Windows. Ele serve para nós copiarmos pastas, arquivos, tá? De forma dinâmica. Esse Robocop ele vai copiar a pasta base para dentro da pasta CBR Monitor com esse %1. O que é o %1? É o primeiro parâmetro que eu passei para o BAT. Qual foi o parâmetro que eu passei para o BAT? Foi o CNPJ da empresa, ó. Eu executei copiar base.bat, ó, espaço, CNPJ, tá? Então esse %1 é o primeiro parâmetro. Se eu colocasse assim, ó, mais espaço, mais espaço, Albert, vem aqui, tá? Então agora ele está recebendo um segundo parâmetro, ó. Eu estou chamando copiar base.bat, passando o CNPJ e outro parâmetro. Então se aqui eu colocasse, por exemplo, echo 2, esse segundo parâmetro é quem? É o nome Albert. E eu posso passar quantos parâmetros eu quiser, basta que eu coloque um espaço entre os parâmetros, tá bom? Muito bem. Então, o primeiro parâmetro que eu estou recebendo aqui é o CNPJ, tá? Deixa eu tirar novamente isso daí, pronto, deixei só o CNPJ, né? Então, ele vai executar esse cara aí e com base no CNPJ ele vai criar aqui uma pasta e vai copiar tudo para dentro dela. Tranquilo? Pronto, então é isso que acontece nesse criar pasta CBR Monitor, tá? Depois, ele configura o arquivo ini, tá? O configura arquivo ini está nesse método aqui, ó, configurar arquivo ini monitor. Daí ele passa a configuração, passa a empresa, passa decimais quantidade, decimais valor e o ID da porta, tá? Então aqui, ó, configurar arquivo ini monitor. Nós começamos definindo o caminho com CNPJ. O caminho com CNPJ é a CBR Monitor mais o CNPJ da empresa. O caminho para salvar os PDFs é o caminho com CNPJ mais PDF. O caminho para salvar o XML é o caminho com CNPJ mais DFS. Tá? Então, os XML eles ficam sendo salvos aqui em DFS e os PDFs ficam sendo salvos aqui em PDF. Beleza? Muito bem. Daí, aqui eu vou startar o meu arquivo ini, ó. Nome arquivo ini é quem? É o caminho com CNPJ, né, que é C2 pontos, CBR Monitor mais o CNPJ da empresa, mais a CBR Monitor.ini. Porque dentro deste caminho já tem um arquivo CBR Monitor.ini. Perfeito? Então ele vai ler esse arquivo aqui. Como é que ele vai fazer para ler esse arquivo aí? Utilizando esse ini-file, tá? Esse ini-file está dentro da pasta útil. Dentro da pasta útil tem o ini-file. Tá aí ele. Tá? Tem uma classezinha aí que nós pegamos na internet que serve para nós trabalharmos com o arquivo ini. Tá? Eu pego daqui, ó. códigoexpresso.com.br 100%, tá bom? Voltando para cá então, eu inicio o meu ini-file aqui e chamo ele de ACBR Monitor ini, tá? Daí eu vou começar a trabalhar com as chaves desse arquivo ini, tá bom? Então, primeiramente, a CBR Monitor. A CBR Monitor é a minha primeira chave aqui em cima, ó, CBR Monitor, né? O meu primeiro título aí, tá certo? Eu esqueci até o nome que dá para isso daqui, né? A chave é isso aqui. Isso daqui acho que é seção. Minha primeira seção, tá? CBR Monitor. Pronto. Daí o que é que eu vou mudar? Vou mudar o TCP porta. TCP porta é esse aqui, ó. Então eu vou passar para ele, vou passar a porta do monitor, tá? Que é o ID da tabela CBR Monitor. CBR Monitor porta, né? Isso mesmo. Daí eu vou em ACBR NFE Monitor.
CBRNFE Monitor está aqui, ó. Nessa seção eu vou alterar esses caminhos aqui, tá? Bastaria que alterasse esse, o arquivo log comp, que é o log DFE. Mas como eu já estou trabalhando mesmo aqui com os caminhos, para não ficar bagunçado, eu vou alterar os caminhos desses caras aqui também, tá bom? CT, MDFE, GNRE, nós não estamos nem utilizando esses caras aqui, mas eu vou logo alterar o caminho de todos eles. Tá todo mundo com o CNPJ da empresa, tá? Depois eu vou em Web Service. Na seção Web Service está aí, e dessa seção eu altero duas coisas, o ambiente e a UEF, beleza? O ambiente, né, tem algo aqui que eu preciso explicar para você, ó. Aqui no CBR Monitor, o ambiente aqui é um radio button, tá? E o que ele grava lá no arquivo INI é o índice do radio button, tá? Então, se o cara escolher produção, qual é esse índice aqui nesse radio button? 0. Se ele escolher homologação, o índice é 1, tá? Então, produção é 0, homologação 1. Produção 0, homologação 1. Então, aqui está em ambiente de homologação, porque está 1, né? Só que, por coincidência, né, lá no manual da nota fiscal eletrônica, esse ambiente aí, ele também recebe dois números. Para produção, ele recebe 1, e para homologação, ele recebe 2, tá? E é assim que a gente grava na nossa tabela local, lá no SQLite. Então, o que está subindo aqui, nesse Web Service ambiente aqui, ó, que a gente sobe do cliente para o servidor, ou é 1 ou é 2. 1 para produção e 2 para homologação. Tanto é que no começo eu gravei 2 aqui, ó, no arquivo INI, e o ACBR Monitor enlouqueceu. Tá? Você pode até fazer esse teste. Coloca um 2 aqui, fecha e abre o ACBR Monitor. Ele fica todo esquisito. Tá? Esses menus vêm aqui para cima, fica todo estranho. Tá? Pronto. Então o que é que eu tenho que fazer? Se eu subir 1, que é para produção, eu vou tirar, vou diminuir de 1 para ele ficar 0. E se eu subir 2, que é a homologação, eu vou diminuir de 1 para ficar 1. Que a homologação aqui é 1, tá? É por isso que aqui, ó, eu pego o valor que eu mandei e tiro 1. Beleza? Aí vai dar certo para o CBR Monitor, tá? Daí eu pego esse cara que eu gravei aqui, ó, passo ele para string e gravo ele no ambiente. E na UF eu coloco a UF da empresa. Daí no responsável técnico eu gravo os dados do responsável técnico. Em NFC eu gravo os dados que eu subi para a NFC. Em DANF-CE eu gravo os dados que eu subi para o DANF-CE, tá? São a margem inferior, margem superior, margem direita. Só um detalhe aqui que eu substituí ponto por vírgula, tá? Porque aqui no arquivo INI, ó, ele utiliza vírgulas, tá bom? E esse dado está subindo com um ponto. Então, se ele subir com um ponto, nós temos que trocar para vírgula, senão vai dar problema, tá? Na fonte linha item, eu coloquei o tamanho da fonte do item. Em DANF, eu coloquei o caminho para salvar o PDF, as decimais quantidade, as decimais valor que nós encontramos, né? Em arquivos, eu coloquei aqui os caminhos para os arquivos, tá? E aí, finalmente, o que é que eu faço? Finalmente, eu chamo o método QTask, passando a CBR Monitor underline empresa CNPJ.exe. Mas como assim a CBR Monitor underline empresa CNPJ.exe? Vamos voltar no nosso arquivo .bat para eu mostrar o que acontece nessa segunda linha, né? No nosso arquivo .bat, ó, ele vai copiar tudo da pasta CBR Monitor base para CBR Monitor CNPJ. Esse /E é um parâmetro para o Robocop para ele copiar subpastas, arquivos, enfim, tudo que tiver naquela pasta, tá? Daí eu renomeio, depois que ele fizer essa cópia, eu renomeio o arquivo a cbrmonitor.exe, que está dentro da pasta do CNPJ, para a cbrmonitor underline cnpj.exe, tá? Então veja que na pasta base o nome é CBR Monitor exe. Mas quando ele copia esse conteúdo para cá, para a pasta do CNPJ da empresa, ele renomeia o CBR Monitor exe para CBR Monitor underline cnpj.exe. E ele faz isso porque vai ter um momento em que eu vou precisar matar o CBR Monitor da empresa. Legal?
Para isso eu utilizo um método chamado QTask, que eu coloquei na biblioteca. Esse método QTask, na verdade, ele vai procurar um processo pelo nome, ó, e vai chamar um proc.q, tá? Só peguei isso na internet. Tá? Tem algumas maneiras de fazer esse processo aqui. Esse é um dos mais utilizados. Então ele vai matar um processo pelo nome. Por isso que a gente precisa renomear o CBR Monitor com o CNPJ da empresa. Beleza? Muito bem. Voltando aqui então, eu mato o CBR Monitor. Depois, eu crio aqui um caminho do executável, né? Que é o caminho do CNPJ, mais a CBR Monitor underline, mais empresa CNPJ.exe. E eu starto de novo o CBR Monitor, tá? Ora, como eu estou alterando o arquivo INI dele, eu preciso fechar o CBR Monitor e abrir o CBR Monitor de novo, tá? É isso que está acontecendo aqui. Eu fecho e abro ele novamente. Quando eu abro ele novamente, ele carrega os dados que estão no arquivo INI, agora os dados que eu acabei de atualizar. Tranquilo? E pronto. E é assim que nós configuramos o CBR Monitor aqui no lado do servidor, tá? Utilizando o C#.